Paz, Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Denner Gonçalves. Bom, pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui um debate a respeito de Deus. Será um cristão, pastor Tassos Licurgo, contra 25 ateus, com alguns temas que serão abordados. Então aqui todo o canal, todo o crédito ao canal Foco, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Então vamos aqui a... Eu não sei se eu vou passar todo o vídeo, porque só o vídeo são 50 minutos, ou eu vou postar aqui por temas. Então talvez eu poste por temas e faça aqui um comentário mais aprofundado e mais detalhado. Então vamos aqui para o primeiro tema. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações. Infelizmente, o YouTube ele tira as notificações e muitas vezes eu posto vídeo aqui, eu posso postar vídeo aqui e o YouTube não te notificar. Então, muda ali para todas as notificações, deixe seu like e compartilha. Deus abençoe. Vamos ver aqui qual é o primeiro tema que eles vão debater. Olá, pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado. Não, repara, o pastor Tassos, ele é pastor, professor e advogado, ou seja, vai ter uma boa retórica aqui, pelo menos por parte do nosso pastor aqui, Tassos Litúrgico. Vamos ver como que vai se desenrolar os 25 ateus. Estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Então nós vamos para o primeiro tema. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Ó, vamos lá. Eu acho que assim, para você não acreditar naquilo que você vai debater, por exemplo, eles não acreditam em Deus. Para não acreditar que Deus existe, eles têm que saber e conhecer quem é Deus, conhecer a sua obra. Então vamos ver aqui no desenrolar o quão profundo é o conhecimento dessas pessoas a respeito da Bíblia e a respeito de Deus, porque o conhecimento do pastor Tassos eu não tenho dúvida. Aí a primeira pessoa já se levanta. Tudo bom? Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Ele não tá tão errado assim na pergunta dele. Calma, eu vou defender a Bíblia aqui. Mas assim, realmente, qualquer pessoa pode, de fato, escrever um livro, dizer que foi inspirado por Deus, etc e tal. O problema é essa obra que essa pessoa produzir ser tão fidedigna e ser tão perfeita quanto a Bíblia ela é. Vamos ver a resposta aqui do pastor Tassos. Posso lhe apresentar algumas? A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. Realmente, você tinha ali Paulo escrevendo com Romanos. Romanos é um livro dificílimo de entender. Você tem Salomão escrevendo Provérbios na sua inteligência, na sua sapiência ali, talvez no auge da sua sapiência. E você tem as cartas, por exemplo, de João ali, que, como o Rodrigo Silva num vídeo, ele vai dizer que há erros de grego, né, que há erros ali, uma forma muito e muito simples de um grego escrito muito e muito simples, e você tem ali pessoas escrevendo com uma alta envergadura, com conhecimento, usando palavras muito difíceis, e você encontra isso na Bíblia cristã, e ambos, tanto o simples quanto o rico em seu conhecimento, eles não ferem os princípios do cânon sagrado. Quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo na primeira
carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então, a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala... Tá vendo o conhecimento do pastor Tasso, como ele é profundo, e a pergunta do rapaz, nada contra o rapaz, ele também, se ele não acredita em Deus, ele não tem obrigação nenhuma de ter esse profundo, de ter um conhecimento um pouco mais profundo, mas já que ele não quer acreditar em Deus, eu aconselho ele a sentar numa sala teológica, né, para aprender ali e ver se de fato aquilo que ele realmente não acredita não existe, ele vai aprender. Mas o quão perfeito é o cânon sagrado? O cânon sagrado levou 15 séculos, porque ele fala de 15 séculos para se formar. Não foi de um dia para a noite que as pessoas olharam e falaram, vamos fazer a Bíblia, né? Então é muito, muito grande o conhecimento do pastor Tasso em relação a pelo menos a esse primeiro participante. Sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros? Olha lá, não é simplesmente descartar. Vamos ver se o pastor Tassos vai explicar aqui, mas não é simplesmente descartar. Você falar que foi simplesmente descartado, isso é ser simplório, né? Isso tá errado. Livros que tinham, que não pode modificar. A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. Pastor Tassos aí deu um banho de conhecimento, né? Mais uma vez eu reitero, as pessoas têm um conhecimento muito e muito raso a respeito da Bíblia, da origem da Bíblia, a formação do cânon sagrado e conhecimento então de Deus, então é uma fagulha. Tudo bem, pastor? Como é que vai a senhora? Vai bem? Vou O nome da bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte, tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica aí? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanakh. Tanakh que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto.
Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Tá vendo? Ah, foi tirado. Foi tirado da onde? Quem tirou? Ah, tiraram. Quem tirou? Vamos ver se ela dá a resposta. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Você não tem as provas, mas você tem um arquivo. Tá vendo como as pessoas são rasas? Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito. Como que você vai para um debate se você não sabe defender aquilo que você acredita? Eu vou criticar uma coisa. Como que você não tem base para argumentar aquilo que você vai rebater? É importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar os... Ó, ela tá confundindo tradução com o original. As duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico existe. Basta ler o original. Ó, as pessoas acham que a Bíblia que nós temos hoje simplesmente ela é muito simples, não. Que nem o pastor disse ali a respeito das cópias, né? Não é de fato o que nós chamamos de autógrafos, né? Nós não temos hoje os autógrafos. O que seria o autógrafo? Aquilo que o próprio Moisés escreveu, aquilo que o próprio rei Davi, o que o próprio Davi escreveu em Salmos, o que o próprio Salomão escreveu em Cantares, Provérbios e Eclesiastes, estes são os autógrafos. O que eles mesmos escreveram são autógrafos. Só que nós temos hoje cópias e cópias e cópias muito fidedignas, como o pastor disse aí, de um percentual extremamente elevado. E as pessoas desconhecem a cultura. Quando que ele falou que o judeu ele é o povo da palavra, você aprende em bibliologia, isso na matéria do básico. Eu vou falar aqui de teologia sistemática, matéria bibliologia básico, tá? Quando eles pegavam um texto para copiar e ali o copista ele ia escrever, ele pegava ali a primeira parte ali para escrever. Ele copiava todo o documento. Então eles colocavam o documento parelho entre os documentos e contavam o quanto de letras tinha. Contou quantos de letras tinha? Tinha que bater a quantidade de letras. Qual era a primeira letra que se iniciava o documento? Qual era a última letra que terminava o documento? Qual era a letra central daquele documento? Então, assim, passava por uma série de revisões, isso uma página, sem contar, por exemplo, quando eles iam escrever todo o nome que se referia ao Eterno, a Deus, seja o tetragrama, seja Adonai, seja Elohim, seja qual o nome ali que vai ser dado ao Eterno, ele tirava suas vestes, trocava suas vestes, se lavava, trocava a pena e escrevia ali a continuidade do texto. Então a escrita e a cópia destes textos ela era extremamente minuciosa, não como essa senhora aqui infelizmente colocou de uma forma muito simplória. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Eu vou tratar neste vídeo aqui apenas 2 temas e depois eu faço os outros temas subsequentes para não ficar um vídeo muito grande, mas eu vou tratar aqui apenas de 2 temas, tá? Nome Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Olha. Bom, para quem não sabe, o nome Cristiano vem do grego Christianos, que vem de Pequenos Cristo, que foi como a igreja foi chamada lá no primeiro século, e o pastor Tassos aqui faz uma brincadeira e o rapaz nem pra
enfim. Eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Para o senhor ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. As pessoas esquecem que os maiores cientistas e os maiores nomes, claro que haviam cientistas ateus, né, e hoje talvez o movimento cresceu um pouco mais, mas os maiores cientistas, de fato, eles acreditavam em Deus. Então, como você acredita na ciência que um cristão escreveu, tanto que, se eu não me engano, a teoria do Big Bang ela é escrita por um padre, né? Quem dá a origem, quem dá a essa tese, a origem dessa tese do Big Bang foi um padre. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. Ó, ele fala que não consegue ver ciência e religião. Quando nós vamos para Gênesis, na criação do mundo, tem até um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, se eu lembrar eu deixo aqui embaixo na descrição, que ele vai dizer a respeito da criação do universo, e a narrativa de Gênesis ela está exatamente perfeita como a ciência acredita. Aí esse rapaz, ele tá até no Danilo Gentili, ele vai dizer que para Moisés ter acertado de primeira aquilo, eles chamam de 10 fatorial, que é 1 em 30 milhões, uma coisa assim, um número muito grande. Então, ou seja, a Bíblia está certa na óptica da ciência. Então, e isso ele não aceita. É assim, se você vai aceitar a ciência, você tem que aceitar a ciência como um todo. Se você vai aceitar o cristianismo, você aceita o cristianismo como um todo. E as pessoas, infelizmente, pegam e aceitam a parte somente que elas querem. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, você vê que o conhecimento do pastor Tassos é absurdo. O pastor Silas Malafaia ele tem uma frase que eu acho muito interessante. O Estado é laico, mas o Estado não é laicista. Ou seja, o Estado não tem uma religião, mas não quer dizer que o Estado seja contra a religião. Isso são coisas totalmente diferentes. O infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser. Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz parte realmente do... Ele não deixa o pastor Tassos terminar.
E ele tá vendo que ele tá perdendo no argumento e ele já vai emendar outra pergunta sem deixar o pastor Tasso terminar de falar. Desenvolvimento da humanidade, porque a igreja ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar forças. Os Orientes são porque o Oriente, o Islã... Oriente, o cara, olha o que o cara tá falando. Gente, as pessoas não têm noção do que são as religiões no Oriente. O quão violento e o quão terrível são essas religiões no Oriente. Eles não têm noção do que eles falam. Está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo? Ele fala das outras religiões. As mulheres nas outras religiões. Cara, as mulheres nas outras religiões são tratadas como coisas, como objeto. E o cristianismo, valorizado por Jesus, né, onde o próprio Jesus ele vai trazer dignidade para as mulheres. Lá na passagem da mulher que vai ser apedrejada, né, ele fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ali começam a sair. Aí ele fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu vou te acusar. Então, ou seja, é Jesus que traz a dignidade para as mulheres na sociedade. O cara não tem noção do que ele tá falando. É que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Como é que o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade. Tem um livro a respeito da Reforma Protestante. Você vai ver o tanto de coisa que a Reforma fez e que nós temos os direitos de hoje. Por exemplo, o direito de votar. Isso foi a Reforma Protestante. Isso as pessoas não sabem. Tem um livro fantástico da Reforma Protestante, eu aconselho que você leia. Se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. E isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso... Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja, algumas vezes, não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes, errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? É interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Realmente as pessoas precisam diferenciar o corpo místico, a igreja de e a organização igreja, né? Enquanto organização
a igreja ela vai errar por conta como que eu vou dizer? As pessoas erram. Acho que essa é a forma correta de dizer. Enquanto pessoas gerenciam a igreja vai ter erro porque pessoas estão gerindo a igreja, né? Então isso é normal, né? Nós somos errantes, nós somos pecadores e temos as nossas decisões e muitas as decisões são equívocas. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu já tenho mais de 20 minutos, enquanto tem só 15 minutos e o vídeo completo dele são 50 minutos, eu vou fragmentar este vídeo em pelo menos 3 partes aqui, no mínimo 3 partes, para o vídeo não ficar muito grande. Aí eu queria saber a sua opinião, quais foram os pontos deste vídeo aqui que chamou a sua atenção a respeito do cristianismo, a respeito do que o professor Tassos falou, ou das colocações aqui, até mesmo do que os ateus falaram. Então não esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.